Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente vai dar início à nossa aula, né? Dando continuidade à aula anterior, tá? Na aula anterior, a gente falou sobre reações químicas, não foi isso? Pois é, então agora a gente vai falar um pouquinho das reações químicas no nosso corpo. Como é que acontecem essas reações químicas no nosso corpo? É fácil. A gente está respirando, você também está respirando, né? Então, para que a gente respire, tem que ter uma reação química. E como seria essa reação química? Eu inspiro, né? Eu puxo para dentro o gás oxigênio e expiro o gás carbônico. Então, para que esse gás carbônico saia, tem que haver o quê? Tem que haver uma troca gasosa dentro do nosso organismo, certo? Dentro do nosso sistema respiratório. Então, quando acontece essa troca gasosa, o gás carbônico ele é liberado, tá? Outro exemplo também de reações químicas no nosso organismo, no nosso corpo, você que está em casa deve estar comendo alguma coisa ou bebendo um suco, né? Então, quando a gente está comendo, acontece todo o processo de quê? De digestão, né? Então, para que aconteça esse processo de digestão dos alimentos, a gente precisa que as enzimas, né? O suco pancreático, ele entre em contato com o nosso estômago, com as enzimas, e aí faça todo esse processo de digestão, certo? Outro exemplo também, quando a gente cai, a gente machuca, não sai sangue. Pois é, esse sangue que sai, ele sai um pouquinho mais grosso. Quando a gente logo se machuca, passa um tempinho, ele começa a ficar grosso, né? Começa a ficar bem denso. Então, aí ele vai criar aquela casca que nós chamamos de ferida, né? Então, essa casquinha que é criada ali é porque o sangue, ele se coagulou, certo? Ele parou de sair, então ele se coagula, tá? Outro exemplo também são as substâncias que nós temos no nosso organismo através dos alimentos que a gente ingere, né? E ele precisa ser colocado para fora. Aquela substância que não presta, que não tem nenhuma serventia para o nosso organismo, a gente tem que, botar para fora. Para que a gente vai ficar com coisa ruim no nosso organismo, né? Então a gente tem que colocar para fora. E como que a gente vai colocar essas substâncias ruins para fora? Através da urina, né? Do suor, das lágrimas. Aí ela vai sair, tá? Bom, aqui a gente encerra um pouquinho das transformações, das reações químicas. Agora a gente vai falar um pouquinho das transformações físicas, certo? A transformação química é quando não há, é quando há mudança, quando uma substância se transforma em outra, certo? Isso aí é uma reação, transformação química. Transformação química Transformação química é quando uma substância se transforma em outra. Lembra do exemplo do brigadeiro? Eu até ia fazer com vocês um bolo de caneca. A nossa aula hoje seria na cozinha. Só que eu fui testar, meu micro-ondas parou, não funcionou. Não sei o que aconteceu. Bom, e a transformação física é quando acontece as misturas, elas se reagem, porém elas não vão alterar, não vai ter nenhuma alteração na substância, tá? Então, um exemplo de transformação física que eu tenho aqui que eu vou mostrar para vocês é o papel. O papel. Papel normal, folha de caderno que eu amassei. Eu amassei o papel, ele deixou de ser papel? Não, continua sendo papel, do mesmo jeito. Mas se eu pego esse papel e coloco fogo, ele vai deixar de ser papel? Vai, porque ele vai virar o quê? Cinza, né? Então, voltando para o nosso assunto da aula anterior, sobre as reações químicas, o que que vai acontecer? O papel, ele vai reagir com o gás oxigênio, né? O gás que a gente tem aqui no nosso ar. Ele reagiu com o gás oxigênio, ele vai dar origem a 3 produtos, certo? Aqui eu tenho 2, mas são 3 produtos no caso do papel. E quais seriam esses 3 produtos? Ele vai reagir, o papel reage com o oxigênio, vai dar origem à cinza, porque eu botei fogo no papel, né? O oxigênio que está no ar, quando eu boto fogo, botei fogo no papel, vai virar cinza. Mas o gás carbônico, que nós temos aqui no nosso momento que a gente bota fogo, que sai aquela fumaça, né? Vai ser liberado o gás carbônico e a água. Mas para que água? O nosso ar, ele é composto por vapor de água, né? Então, nós temos a água, certo? Nas reações físicas, nós também podemos encontrar as 4 letrinhas, ó. Sólido, líquido, gasoso e aquoso, tá? Podemos muito ver essas letrinhas, tanto nas transformações químicas, quanto nas transformações físicas. Nós temos vários exemplos do dia a dia
que acontece no nosso dia a dia de transformação física. A lata de um refrigerante, quando a gente amassa e joga fora, ela não deixa de ser lata. Um copo, quando eu quebro um copo de vidro, aquele vidro ele não vai deixar de ser vidro só porque ele quebrou, certo? O meu cabelo, quando eu já dei o exemplo, né? Quando eu corto o meu cabelo, ele não vai deixar de ser cabelo, porque eu cortei. Mas se eu pintar, aí vai mudar a cor dele, houve uma reação química, porque mudou a cor, tá? Uma comida que eu faço, eu cortei ali as verduras e botei para cozinhar, ela não vai deixar de ser verdura. Deu exemplo na aula anterior sobre o feijão, que eu faço o feijão, boto no fogo, ele não vai deixar de ser feijão. Certo? Então são exemplos que acontecem no nosso dia a dia, tá? A prova vai deixar disponível para vocês o link da Positivo, para vocês estarem estudando, para dar uma reforçada, certo? E também a atividadezinha, tá bom? Estude. Na próxima aula nós teremos uma aula diferenciada, aula só com experimentos, tá ok? Beijinhos e fiquem todos com Deus, tá?